salve, filhotinho. Vamos para uma supervisão, dica rápida, filhote, para você ficar na cara do gol, filhote, tá? Ponto importante, filhote, você entender que o espaço geográfico, tá, filhote, é aquele espaço que foi transformado, modificado pela ação do homem, tá bom? Agora é importante você analisar dentro do espaço geográfico, filhote, é perceber que nós temos aí, Bruninho, o que nós chamamos de segregação socioespacial, tá bom, Bruninho? Então é importante, dica forte, tá? Nós temos então a segregação, tá, Bruninho? Segregação socioespacial, tá? Então esse é um detalhe importante, porque o espaço geográfico, Bruninho, ele é reflexo da sociedade, tá certo? A sociedade, ela é dividida, então eu vou ter um espaço geográfico dividido. Observa comigo aqui na imagem que eu tenho uma nítida separação, tá, filhote? Eu tenho uma nítida divisão espacial, uma divisão do espaço geográfico. Essa divisão do espaço geográfico entre rico e pobre, tá? Nós temos então o que nós chamamos de segregação. Por que, Bruninho? Porque a palavra segregação significa divisão. Meu Deus, muito forte essa dica, tá, filhote? Então é importante você relacionar o espaço geográfico a esse espaço segregado, tá certo? Com uma segregação. Então, filhote, voltando, tá? Então nós temos aí a segregação. Agora outro ponto importante, tá, filhotinho? Outro ponto importante, filhote, é quando você trabalha com a questão da classificação, tá, da paisagem, tá, Bruninho? Então a classificação da paisagem, ela é importante. Por quê, Bruninho? Porque eu vou precisar classificar a paisagem de acordo com os elementos que compõem essa paisagem, tá certo, Bruninho? Então é importante você perceber que nós temos então a famosa paisagem natural e eu tenho a paisagem artificial, tá, filhote? Então é importante você perceber, tá, que eu vou ter a chamada paisagem, tá, Bruninho? Então na paisagem você vai ter a diferença entre a paisagem, tá, Bruninho, natural, tá certo? E a paisagem social, que também nós chamamos de paisagem, tá, Bruninho, artificial, tá? Sem problema nenhum, tá? Então você tem a paisagem natural e a paisagem artificial. Agora observa, importantíssimo, tá, filhote? O aluno então associa essa paisagem de uma plantação, tá? Então ele observa as folhas e aí ele vai associar a um espaço natural, tá? Então ele vai associar a um espaço natural, tá certo? E aí está completamente enganado. Veja que quem está plantando é o homem. Como eu tenho a ação do homem, logo essa paisagem vai ser uma paisagem social ou artificial, beleza? Então muito cuidado, filhote, para você não cair nessa pegadinha, tá, filhote? Porque nós temos aí uma paisagem natural e uma paisagem artificial. Tem a presença do homem, foi o homem que plantou, então ela vai ser classificada como uma paisagem artificial ou uma paisagem social, porque eu vou ter a intervenção do homem, tá certo, filhote? Então esse é um ponto importante que você não pode esquecer, tá bom? Veja, voltando para a paisagem, nós temos, Bruninho, então é importante também, além de você classificar a paisagem, é importante você entender que a paisagem, ela vai apresentar, Bruninho, tá? Ela vai apresentar os chamados componentes da paisagem. Então nós temos os componentes da paisagem, tá, Bruninho? Importante você lembrar, Bruninho, que esses componentes da paisagem, tá, são basicamente, tá, Bruninho? São basicamente o que nós chamamos de aparência da paisagem, e a essência da paisagem, tá, Bruninho? E é importante então você observar, tá, que a aparência da paisagem vai trabalhar
a forma da paisagem, tá? Trabalha a estrutura da paisagem, tá, Bruninho? E a essência, ela vai trabalhar o conteúdo, tá, da paisagem, tá? O conteúdo da paisagem, tá? Agora fica atento, observa aqui, tá? Então você tem aqui uma paisagem destacando, tá, o famoso complexo do ver-o-peso, tá certo, filhote? Então, se você observar um ver-o-peso, você vai observar que eu tenho aqui, tá, o ver-o-peso num formato, na forma, tá, filhotinho? Veja, tem a forma de um castelo, tá? Então, quando você olha essa paisagem, fica claro e evidente, tá? Você consegue observar, você consegue destacar a forma do ver-o-peso. Opa, se eu estou trabalhando a forma do ver-o-peso, tá? Se eu estou trabalhando a forma, é porque eu estou trabalhando a aparência, tá? Então, toda a paisagem tem uma aparência, beleza? Então, veja que eu estou destacando, filhotinho, a forma. Opa, a forma é a aparência e a aparência é um componente da paisagem, tá? Veja que eu não consigo ver o que tem dentro dessa estrutura, dessa forma, tá certo? Porque o que tem dentro dessa estrutura, tá? Que pode ser uma feira, tá? Pode ser um açougue, venda de carne, venda de peixe, tá certo? Então, o que tem dentro que não está visível, tá, vai ser justamente o conteúdo. Então, a feira é o conteúdo. Bruninho, se é o conteúdo, é porque está trabalhando a essência. Por isso que é importante a gente interpretar a paisagem além da sua aparência e entender a essência, porque a essência nem sempre está visível, a essência nem sempre está aparente. Por isso é importante você separar o que é a forma, o que é o conteúdo, o que é a aparência e o que é a essência, tá certo, filhote? Beleza? Outro ponto que também é importante você destacar, Bruninho, tá, para a sua provinha, é justamente a ideia de lugar, tá? Lugar também é um outro conceito geográfico importante, porque o lugar, ele trabalha a ideia de uma parte do espaço geográfico, onde você estabelece a relação, tá, Bruninho? A relação de afetividade, tá? E toda vez que eu tenho essa relação de afetividade, tá, eu vou ter a ideia de lugar. Então, a afetividade eu posso relacionar ao meu lar, tá? Então, o lar, ele carrega esse sentimento de carinho, de afetividade, tá bom? Posso relacionar, Bruninho, a minha escola, por onde eu tenho um carinho, tá? Pode ser, então, a minha igreja, tá? Então, aquele espaço que você tem um cotidiano, que você estabelece uma relação de afetividade, tá certo, filhote? Então é importante você analisar espaço geográfico, analisar paisagem, lugar, e também, filhote, é importante você trabalhar o conceito de território, tá? Então, o território dentro da geografia é a parte da qual você tem uma relação de poder. Então, olha lá, relação de poder. Então, toda vez que eu vou exercer poder sobre o meu espaço, eu tenho então um território, tá? Então, mesmo aquelas nações sem territórios, elas passam a brigar pela constituição e criação do seu território, justamente para poder exercer poder, tá certo, filhote? Então, espero que essas dicas tenham te ajudado. Um grande abraço, até a próxima, filhote.